Começou, galera. Começou pelo Max. Mas olha, a informação é que serão de 3 a 5 jogadores que vão deixar o esporte nessa janela de transferência. E aí pode ter alguma surpresa, hein, galera? Bom, a gente pode chamar de faxina, de lista de dispensa, de vassourada, mas o pessoal do esporte está chamando de movimento de mercado, ou seja, oportunidade desse momento de janela de transferência. E também uma espécie de reformulação no elenco, reforçando o time para o restante, com 4 contratações, a gente já falou aqui. Então, são 4 contratações, esses jogadores terão que ser dispensados para que o esporte não onere muito a folha, apesar de que o pessoal trabalha com um aumento em torno de R$ 1 milhão na folha, e é muita grana. O Sport joga na próxima quinta-feira contra o Atlético Goianiense, abrindo a rodada, jogo que acontece na Ilha do Retiro às 9 da noite, para variar. E o detalhe é o seguinte, é que o Sport vai ter mudança, porque tem jogador suspenso com o terceiro cartão amarelo. Fica no vídeo, hein? O pessoal acha um termo bem legal, né? Movimento de mercado. Não é lista de dispensa, não é vassourada. Mas é a mesma coisa, né? Serão jogadores que não estão performando bem, que o esporte precisa, né, negociar esses atletas, dispensar, devolver, fazer com que esses jogadores possam seguir a fila, né? Porque a fila anda, e contratar outros jogadores que podem entregar mais e que podem agregar mais nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, começou pelo Max, a verdade é essa, o Max não fica na equipe do esporte, ele já acertou, inclusive, detalhes com a Chapecoense. Para quem não lembra, né, o Max veio emprestado à equipe do Esporte Clube do Recife, jogador que performou até bem lá no Cuiabá. Estava vendo aqui que ele fez 87 jogos na equipe do Cuiabá, com 6 gols e 9 assistências de 2024 e 2025. Mas foi revelado pelo Uberlândia, tá? Também passou pelo a CEPEL de Minas Gerais, Tupi, enfim. Mas não performou bem, um jogador que não agradou e que está sendo negociado com a Chapecoense, tá? E detalhe é que ele não vai mais vestir a camisa do esporte, a informação. A Chapecoense, inclusive, já efetuou o repasse de R$ 150 mil ao rubro-negro, valor pago pelos pernambucanos para viabilizar a transferência do jogador para a Ilha do Retiro. Então, o esporte pagou ao Cuiabá 150, está recebendo, e o jogador está indo para a Chapecoense. Então, o Max está indo para a Chapecoense. E aí a pergunta fica, quem são os outros jogadores? Eu não vou especular aqui de maneira nenhuma, galera, mas tem muita gente falando que pode aparecer surpresa. Eu fico assim, ó, jogadores que não estão recebendo oportunidade ou que não estão começando o jogo, será que pode aparecer alguém aí na zaga, no meio campo? Enfim, aliás, falar em meio campo, galera, tem um detalhe aqui, né, que o pessoal do GE está trazendo, que o esporte está sendo cobrado por atraso de pagamento na transferência de Zé Gabriel. O Portimonense questiona 5 parcelas não quitadas, enquanto o esporte alega que foi informação bancária. Durma com a bronca dessa, como diria o meu amigo Cardinô, né? Josley Cardinô, isso. Pois é, durma com uma bronca dessa, mas enfim, é pouca grana, acho que você tem aí, você pode emprestar o dinheiro, R$ 29 mil, cara, só. Então, 5 mil euros, dá para você emprestar aí, o esporte paga. Não, um atraso, 29 mil reais, não tá nos planos não, tá? Mas enfim, me preocupou quando houve esse zum de alguns jogadores que não estão performando bem. Bom, vamos lá. Eu acho assim, o goleiro House, para mim, acho que estaria nessa lista aí, tá, galera? Gustavo Maia, também acho que estaria nessa lista. Eu falei que eu não ia especular. Ô, Roberto, mas é o espírito jornalístico, galera, que fica assim o tempo todo, ó. Fala esse nome aí, fala esse aí, enfim. Não vou falar não, vou falar só esses dois que não estão performando bem, né? O Gustavo Maia e o goleiro House. E o Max. Mas tem mais dois, sei lá, 2 ou 3 jogadores aí. E aí você escreve aí qual jogador que você não gostaria que permanecesse. Vai aqui embaixo. Roberto,
eu discordo de você. Aí você, não, concordo com você. Tem esses e tem mais esses. Escreve aqui embaixo que eu quero ver a sua opinião desse movimento de mercado, dessa lista de dispensa, dessa faxina que o esporte está fazendo, né? O trenzinho pegando a linha aí para poder começar um novo projeto, né? Com outros jogadores, porque às vezes isso acontece e não é de maneira nenhuma nenhum demérito para nenhum jogador, tá, galera? Porque é o seguinte, às vezes o cara não performa num clube, chega em outro clube, se ambienta bem e tal, e rebenta, cara. É isso. Às vezes o cara não tem sei lá, não tem um ambiente bom para desenvolver o seu futebol, às vezes o treinador, o pessoal não tem paciência, e às vezes o cara vai para outro clube, né, outro ambiente, e aí rebenta, é isso que a gente espera que aconteça. E eu sempre torço, porque são profissionais, são pai de famílias, são jogadores que precisam trabalhar, mas que às vezes você tem que imaginar a prateleira, galera. Você, numa prateleira de Série B, Série A, tem jogador que não dá, por mais que você insista. Caso do Zé Gabriel aí, né? Que eu acho que também não é sei lá, um nome para jogar numa Série B, Série A. Eu penso assim. Mas enfim, o Sport vai contratar e o Sport tem que dispensar. Esse é o fato e começou aí pelo Max, que não performou bem. Detalhe o seguinte, galera. O Sport ele está na terceira posição, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, com 24 pontos. Mas o Fortaleza joga na rodada, mas só joga na terça-feira, tá? O jogo de sorte do Fortaleza é para encerrar a 13ª rodada e joga em casa contra o América, contra o América Mineiro. Então, já imaginou, né? A América não ganhou de ninguém, cara. Meu amigo, são 12 jogos e 0 de vitória para o Coelho. 3 empates e 9 derrotas. O Fortaleza, a tendência é que o Fortaleza ganhe, que vá para 24 pontos, mesma pontuação do Sport, e aí vai chegar a 7 vitórias. Por isso que ele vai ficar na frente do Sport. Mas e aí? É o futebol, né, galera? É assim, o Sport teve 2 chances, galera, reais. Né? Jogo contra o Atlético em casa, que poderia ter performado. Aí são 2 pontos. E mais esse jogo contra o São Bernardo seriam mais 2 pontos, 4 pontos, que o Sport hoje estaria disparado na liderança com 28 pontos. Está com 24. É futebol. E aí, assim, você vai culpar o elenco, né? Você vai culpar o treinador. Eu acho que o Márcio Goiano tentou o máximo com o que ele tinha de peça, mas você olha para o banco, você não tem muitas peças para poder resolver, cara. E é fato. Aí você vai, recorre aos mesmos jogadores com aquela mesma consistência, né? Poucas variáveis, poucas opções táticas, e aí o Sport tenta, mas não consegue furar esse bloqueio do São Bernardo, jogando o tempo inteiro, segundo tempo inteiro, com um homem a mais, mas não consegue fazer o gol. E aí ficou com 24 pontos, né? Hoje na terceira colocação, mas deve cair para quarto pela vitória do Fortaleza em cima do América, que para mim é quase certa. Mas, enfim, o Sport joga contra o Atlético Goianiense e havia, inclusive, galera, é fato, né? Um torcedor aqui, ele sabe tudo. E o Sport abre a rodada, tá? A 14ª rodada. Aí, 21 horas. Cara, não tem o jogo do Sport cedo. O jogo do Sport é 9h30 da noite, é 8h30 da noite, é 9h30 da noite, é 9 horas da noite. Não tem jogo no domingo. É complicado. Eu não sei por que as televisões que mandam, obviamente, quem compra os direitos de transmissão é que mandam no campeonato, escolhe esses horários para os jogos do Sport, cara. E o torcedor já reclama, cara. Todo jogo é 9h30, todo jogo é 9 horas, é 8h30 da noite. Não tem um jogo de 7 horas, não tem um jogo mais cedo, não tem um jogo no sábado à tarde, não tem um jogo no domingo à tarde. Calendário sempre bom. Eu vou até, para eu não queimar minha língua, deixa eu ver, na 15ª rodada, o Sport, olha, o Sport joga no Castelão no domingo, mas é lá, 18h30 contra a equipe do Fortaleza. Então é lá, 18h30 no domingo, do dia 28 de junho, tá, galera? Dia 28 de junho. Então, o Sport joga no dia 18 e só vai jogar 10 dias depois contra a equipe do Fortaleza lá no Castelão, dia 28 de junho, tá? Às 18h30. Então, só explicando isso para vocês aqui. Mas, assim, aqui na ilha, não vi. Sinceramente, um jogo no horário razoável, né? Sempre de 8h30, 9h30, 9 horas, aí complica tudo. E esse jogo, que é um jogo único, galera, é jogo único dessa 14ª rodada, quinta-feira só tem o jogo do Sport, cara. E aí, 9 horas da noite, Sport e Atlético Goianiense. Aliás, parece que o Atlético Goianiense até perdeu o treinador, viu?
Tá procurando treinador aí. Mas enfim, deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês. Por favor, comenta aqui sobre essa lista de dispensas, sobre essa vassourada, sobre esse movimento de mercado, né, com o esporte. Mas, ó, deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei. Dá moral pra gente, fica na paz de Deus. Valeu, pessoal, um abraço, valeu, tchau.